Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Eu sou José Antônio, sou da Igreja de Primavera do Leste, Mato Grosso. Eu vim falar sobre o livro Sucesso e Fracasso de um Líder. Mais precisamente sobre o capítulo 7, a insensatez de Salomão e a sua queda. Com a história de Salomão, nós vimos que ele alcançou um ápice glorioso em seu reinado. E assim ele começou a se casar com várias e várias mulheres, as princesas das nações. Assim ele alcançou um apogeu político. Ele teve o seu pai Davi como exemplo ao ter várias mulheres. Mas nisso nós já vemos que ele transgrediu uma das primeiras leis que o próprio Senhor colocou em Deuteronômio 17, do 14 ao 20, que o Senhor colocou uns requisitos de que um rei devia fazer. Mas Salomão ele transgrediu todos eles. Entre um desses requisitos era multiplicar para si mulheres e guardar as palavras da lei e manter um coração puro. Mas Davi, ele não fez isso. As várias mulheres estrangeiras trouxe consigo ídolos, pervertendo o coração de Salomão, e edificou vários santuários idólatras. Ele mesmo queimou incenso e oferecendo sacrifícios a deuses estranhos. Aí só assim nós percebemos que nós devemos preservar um nosso coração puro, seguindo no propósito do Senhor. Devemos ser bons exemplos como os pais e como pais e também na liderança nas igrejas. Nós vemos também que Salomão ele perdeu a sua sobriedade. Quando o Salomão quando chegou à sua velhice, as várias mulheres perverteram o seu coração. Ele deixou de ser sóbrio. Isso nós vemos a nossa sobriedade espiritual. Nós não devemos perder a nossa sobriedade. Não podemos envelhecer espiritualmente para não faltar sobriedade no que fazemos. Quando a gente perde a nossa sobriedade, a gente passa a ser um com os erros dos outros. E nós vemos que Deus ele repreendeu e disciplinou Salomão. Salomão ele não tinha ninguém que orientasse ele nos caminhos do Senhor. Como rei, ele fez o que quis. Oh, Senhor Jesus, mas só aí nós vemos que o seu reinado foi como um cetro de ferro, mas o Senhor, ele quer que a liderança seja como crescimento de vida. Na vida da igreja, irmãos nos adverte e nos repreende para manter no caminho. Deus, ele usa esses irmãos. Esses irmãos, ele usa esses irmãos para poder nos repreender, demonstrando a sua misericórdia, assim como fez com Salomão, que ele levantou várias situações para poder colocar ele no caminho. Não devemos, esse capítulo também nos mostra que a gente não deve confiar em nossos sentimentos. A luz do Senhor deve nos iluminar e nos corrigir. A repreensão que os irmãos traz a nós somente beneficia o nosso crescimento. Salomão desviou o seu coração do Senhor e não guardou as suas palavras. Então Deus repreendeu, apontando seu erro e seu castigo. Isso mostra em 1 Reis, do 9 ao 13. A disciplina de Deus é uma forma de amor para nós, para que a gente possa nos arrepender e se voltar a Ele. Em Hebreus 12, do 10 ao 11, no começo, a disciplina não parece ser motivo de alegria, mas depois de algum tempo, vemos para o nosso bem. Assim produzimos frutos pacíficos de arrependimento. Louvado seja o Senhor. Os adversários de Salomão, Deus, ele, como forma de disciplinar Salomão e fazer ele e a sua descendência se voltar cada vez mais ao Senhor, se arrepender, Deus, ele levantou 3 adversários contra Salomão, que isso mostrou o viver de aparência que Salomão tinha com o rei do Egito, porque Salomão ele era casado com a princesa do Egito, mas o rei do Egito
ele, ele, ele ajudou dois desses três reis. Isso, isso mostra que a diplomacia e a política do mundo elas são corruptas. Isso mostra que nós não devemos viver de aparência. Nós devemos ser sábios, permanecer na palavra e se arrepender na primeira oportunidade. As lições que a gente deve se aprender com Salomão, a sabedoria que foi concedida por Salomão era uma sabedoria humana. Era em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 24 e 30 também, nós vemos que Cristo é a verdadeira sabedoria. Nós devemos buscar essa sabedoria, uma sabedoria que vem lá do alto. Salomão, ele usou essa sabedoria para poder adquirir cada vez mais riquezas, cada vez mais bens para ele. E o próprio Senhor mesmo falou que não era para multiplicar prata e ouro, mas ele transgrediu tudo que o Senhor determinou. Salomão não soube lidar com tanta riqueza, ele perverteu o seu coração, e isso levou à sua ruína e à sua perdição. Nenhuma riqueza deve reinar em nosso coração. Nosso coração deve ser totalmente do Senhor. Devemos acumular os tesouros, as riquezas que vêm lá do alto. Lá nenhuma traça corrói, nenhum ladrão vai roubar. Tudo nesse mundo é vaidade. E Salomão mostrou isso no livro de Eclesiastes. Mesmo com alguma posição, devemos ser menor e servir os outros. Isso mostra isso em Lucas 22, 25 e 26. Mateus 18:4 também fala que devemos ter uma posição de ser humilde para com todos. Deus deseja que a autoridade proceda da maturidade de vida, de varas forte de videira, do fluir da água do Espírito da vida. Devemos buscar a maturidade espiritual que vem através do crescimento de vida. Nosso alvo deve ser somente Cristo. Não devemos andar segundo a vaidade desse mundo, pois Salomão mesmo disse: tudo é vaidade, não há nada de novo debaixo do sol. E nem viver ansiosos e nem preocupados com o que a gente deve se vestir. O nosso Pai Celeste sabe de todas as nossas necessidades e Ele irá nos suprir de alguma forma. Esse foi o meu compartilhamento. Amém. Jesus Cristo é o Senhor.